Olá, nossas boas-vindas a você. Esse é um podcast da Houseness. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de Houseness, o porquê Houseness, tanto para trabalhar quanto para ser atendido por. Meu nome é Wissam, eu sou um dos fundadores da Houseness e aqui comigo está a Cris. Cristiane Martins, estou aí com eles. Há 3 anos atuo como corretora imobiliária e a gente vai conversar mais para frente. Sou muito grata e feliz aqui na Houseness. O Eider. Opa, tudo bem? Estou aqui na Houseness com o Wissam, já estou numa batalha bastante gostosa, um time bem inteirado, bem bacana, atendendo clientes aí bem diferenciados e com produtos super bacanas no mercado também. Vem com a gente ver um pouco. E o Marcelo? Marcelo Bacilli, com esse time incrível aqui que a gente conheceu em meio à trajetória, uns menos, outros mais, mas fazer parte desse time aqui é muito bom, é isso. É isso aí, bom, eu acho que a gente pode começar a ideia trocando, e é isso que eu queria começar pelo porquê, né? E quem quiser começar a falar, a gente vai ter aqui um bate-papo mesmo. Por que trabalhar na Houseness? Vamos lá. Eu, quando recebi o convite do Wissam para entrar nesse projeto, que foi bem embrionário, um pouco mais de 2 anos, achei um desafio interessante, porque eu saí de todo um mundo corporativo, toda uma linguagem diferente, e migrei para esse mundo residencial de alto padrão, que esse já foi um divisor de águas importante na minha carreira profissional. E desde então eu tenho vivido uma experiência muito agradável, muito interessante. A gente tem lidado com produtos diferenciados, com clientes também com um perfil bem diferente do que a gente vinha tratando. Num mercado imobiliário pungente, a gente não depende tanto de ciclos e de situações de mercado muito específicas. E com uma coisa muito interessante. Trabalhando numa empresa que é uma empresa boutique, uma empresa que tem uma equipe enxuta, mas bem dedicada, bem comprometida e não somente envolvida, onde existe um ambiente muito gostoso de trabalhar. É um ambiente assim, cooperativo, muito diferente de várias outras empresas do mercado. Então, isso me chamou bastante atenção e cada dia que passa a gente enfrenta novos desafios, a gente vê novas saídas, novos caminhos, pessoas que estão começando a vir agregar, entendendo qual que é a proposta. Aliás, na Houseness, quem vem trabalhar conosco tem esse perfil de ser agregador, de ser cooperativo, de entender qual é o propósito que a gente quer e está navegando no mesmo sentido. E está tomando cada vez mais corpo, está ficando cada vez mais gostoso e é um ambiente que eu te diria até aqui mais familiar do que meramente uma empresa ou mais um que está trabalhando conosco. Eu acho que é por aí o negócio, não sei como é que cada um está vendo. Pois é. Então, pegando até um gancho do Eider, né? E isso, todo mundo aqui traz a sua história, a trajetória que eu falei anteriormente. Todo mundo aqui viu muita coisa certa e boa, né, por onde passou, mas viu, eu acho que em boa ou até enorme medida, coisas que não funcionam, né? Que a gente sabe que não realiza ou não se sustenta. E na Houseness eu enxergo isso. Eu enxergo a possibilidade real, eu digo, né, de a gente fazer, pegar a bagagem de cada um, colocar numa receita para que a gente acerte muito mais. Errar todo mundo vai. Normal. Do jogo, você pode errar a mão num atendimento, você pode errar a mão numa captação. Estou errado? Agora, aqui o bacana é isso. Você soma uma empresa enxuta, com gente qualificada. É isso que eu enxergo na empresa. E a possibilidade real da gente, né, fazer um trabalho, né, que reúna muito mais coisas acertadas daquilo que a gente já conhece, e sempre olhando para frente, porque as coisas mudam, e eliminando o que já estava de errado e torto, e que muitas vezes fez aqui cada um da gente mudar, né? Sim. Aquela coisa do aqui não dá mais, né? Eu aqui preciso de ar, né? E aí saiu. E aí, hoje na Houseness, eu acho que a gente tem isso. Isso, para mim, tem muito peso, muito valor. Legal. Né? Só aproveitar um gancho seu aí, eu gosto muito de falar, né? E a gente sempre fala, e até para quem está assistindo a gente aí poder entender, eu acho que
todo o segredo de tudo que você falou em relação a erros é que na Housness é permitido errar e sempre. Todos nós erramos. Sim. E cada vez que a gente erra, a gente aprende. Né? Bom, Cris? Seguindo o gancho do erro, né? O gostoso da Housness é que a gente chega para falar dos erros. Então, no momento que a gente trata desses erros, o outro vai lá e fala, poxa, eu faria desse jeito, aí eu faria desse. Tem sempre esse olhar para o melhor. Não tem não sei se seria a palavra, né? Um esporro, uma coisa. Não, você está fazendo... Né? Estamos em conjunto, estamos juntos nessa. Peraí, para onde você foi? Não, vamos tentar esse caminho aqui. Até onde você foi? Poxa, vamos um pouquinho mais nisso. E aí, juntos, a gente consegue. A gente tem essa... O que eu ia falar lá, pensando, né, no que falar aqui, eu ia chegar a falar da transparência, né? Que muitas vezes a gente fala, eu sou transparente, eu sou ético, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente não vê isso nas outras imobiliárias, pelo menos das que eu tive a experiência de trabalhar. Aqui, parece que é um sonho, assim, porque você pensa, as pessoas vão te massacrar, elas vão te derrubar, elas vão querer passar na frente de você, elas não vão te passar certos imóveis que são mais interessantes, certos clientes ou leads que são, que podem, né, saltar aos olhos como já que sendo cliente que vá fazer a compra devida. Não, aqui não. Na Housness é correto, cada um tem sua especialidade, cada um tem, né, onde trabalhar. E sim, a transparência existe, a ética existe. E voltando aos erros, a gente aprende junto a consertar ou não, ou testar novamente, testar de uma forma diferente. A gente vai errando e aprendendo. E uma hora a gente segue um caminho correto, em comum, cada um do seu jeitinho, mas seguindo uma linha que é bom para todo mundo junto. Eu até deixei algumas anotações aqui. Uma delas, que eu acho legal, né, de tudo que vocês falaram, falando de missão, né, visão e valores, falando primeiro de visão. A Housness, quando eu resolvi criar, né, eu resolvi colocar ela no mercado, uma das coisas que eu tive como visão existe uma forma diferente de trabalhar no mercado imobiliário, né? Existe uma forma de você gerar uma experiência legal, né, tanto na compra quanto locação de imóveis, para o proprietário, para o cliente, né? Para os corretores que estão trabalhando com a gente. Eu acho que isso é uma das coisas importantes, porque o ideal da empresa é ela criar, né, ambientes que a experiência seja boa para todos os lados. E quando isso acontece, não tem como errar um negócio, né? Quando entrou um negócio na mesa, se a gente está todo mundo alinhado com isso, acho que isso equivale. Enfim, eu queria até escutar de vocês um pouco disso daí, né? Você falou falando em visão, né? Você colocou a palavra, né? A experiência que a gente precisa proporcionar, né? E experiência, às vezes, nem é o resultado final para o cliente, né? Eu digo, não foi a gente que levou para ele, eu digo, quem queria comprar não comprou com a gente, quem queria vender também não passou pela gente no resultado, mas a experiência que ele teve com a gente. Sim, sempre. A experiência eu acho que é o básico, né? O que a gente vê como interessante para o mercado inteiro, né? Para o mercado imobiliário é como a gente vê, né? Que a experiência tem que ser algo agradável, uma experiência bacana e uma experiência, enfim, né, que seja... Uma jornada positiva, né? Enquanto está conosco, essa jornada positiva. A gente vai fazer ela ser positiva. Acho que é bem essa palavra, isso aí mesmo. Jornada, e assim, eu apostaria, esse óculos, sem ele eu não enxergo quase nada de perto, que, não é verdade, que todo mundo aqui já atende clientes, vamos dizer assim, proprietários ou compradores, tanto faz, indicados por pessoa que a gente, em outro tempo, em outro momento, realizou, né? Tentou, atendeu, né? Fez a jornada dele ser positiva, para ser mais exato, mas o resultado não foi com a gente, mas ele fala, olha, eu vou te indicar o corretor Issan, o corretor Marcelo, ou a Cris, porque, foi super legal o trabalho deles comigo aqui, e a gente passa a desenvolver um novo trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa mesa conhece isso, né? Sim. E tem uma coisa bem bacana que a gente tem visto aí nos últimos tempos, é o seguinte, né? Há um tempo atrás eu ouvi de um antigo chefe
Assim, ninguém está obrigado a trabalhar com você, nem você trabalhar com ninguém. Isso vai muito da experiência que você tem, do relacionamento que você desenvolve com as pessoas. Uma coisa que o Bacilo falou, o que é cliente? Cliente para a gente é tanto o proprietário quanto o cliente mesmo está comprando. Então, assim, você conseguir entender a demanda dele, conseguir entender o tempo dele de vida, o que ele está procurando, o que ele está buscando, conseguir interagir. Não são todos clientes proprietários que estão a fim de dividir essa informação com você. Naquele dia, de repente, a pessoa teve algum problema, algum estresse, não quis compartilhar a informação, te atendeu mal, faz parte do jogo. Mas enquanto você puder interagir, o que a gente tem procurado ver assim, tem pessoas que estão entendendo qual de fato é o nosso propósito, estão entendendo que quem está trabalhando na Houses conhece aquele mercado, conhece aquela região, está provendo informação. Prover informação, é o que eu te falo, você ganha o cliente quando você tem os dados, tem informação e você está passando para ele segurança na transação. O nosso papel é muito mais, eu acho que é esse, você dá segurança para esse cliente. Cliente proprietário, cliente comprador de fato. Credibilidade. Exatamente. Não é meramente, não estou vendendo o óculos do Bacili, eu estou vendendo uma coisa que é o item mais caro da prateleira, é o item mais caro de consumo do ser humano. É onde ele vai habitar, é onde ele vai investir, é onde ele tem algum plano de vida maior para aquilo. Então, essa troca de experiência, essa passagem de credibilidade, conhecer o mercado, conseguir interagir de uma forma melhor com os clientes proprietários e clientes compradores, de novo, né? Eu acho que é uma coisa super importante, a gente tem procurado aprimorar cada vez mais. De novo, todos nós aqui somos seres humanos. Um dia vou acordar com alguma dificuldade, talvez naquele dia não consiga interagir com os clientes. E o inverso é verdadeiro. Mas a maioria do tempo a gente tem procurado buscar entender cada vez mais os nossos clientes para prestar um serviço cada vez melhor. E aí, realmente, isso culminar no que a gente procura, levar para quem está comprando o melhor produto, o melhor atendimento, a melhor experiência, e isso acaba replicando com novos negócios. Eu acho que isso é bem bacana. E para os proprietários, a credibilidade de fato que confiou o imóvel a quem realmente queria trabalhar e se dedicar a ele. Não está envolvido, sim comprometido com o resultado, né? Eu acho que é por aí. Sim. Cara, eu acho que o mercado de alto padrão, né, que é o que a gente atua mesmo hoje, ele já por si só exige muito, né? Exige que não dá para fazer um trabalho de qualquer jeito. E pensando nisso, é que a gente sempre está buscando melhorar e, enfim, né? Tanto para o cliente comprador, para o cliente que quer alugar, para o proprietário, parceiros, inclusive, né? Eu acho que é uma coisa que vale, a gente procura servir, né? Eu acho que a palavra servir é uma palavra bem legal dentro da Housens, porque é o que a gente quer, né? Tem muita imobiliária que trabalha pela comissão. Né? E a comissão é excelente. Todos nós gostamos de ganhar comissão. Porra, quem que não gosta? Né? Mas ela tem que ser uma consequência. Eu acho que isso é um negócio legal. E falando de mercado de alto padrão, né? E aí várias coisas aí que eu queria até ouvir de vocês. A gente precisou se especializar em fotografia, por exemplo, né? Se especializar em como desenvolver textos, em como... inclusive o marketing, né? Nesse 1 ano e meio aí que a gente tá com essa equipe aí fazendo acontecer, a gente demorou muito para alinhar e acertar. E hoje a gente está acertando bem, né? Isso eu acho que é o principal da House. Eu acho que toda essa perfeição, tudo isso que a gente tem feito é o que tem trazido aí esses bons resultados que a gente está tendo. Tem um nome que é excelência, né? Hoje, usando colocar excelência em tudo que a gente faz. Compromisso em cada etapa do processo, né? Excelência e compromisso, né? Vamos captar imóvel? Vamos. Como que a gente vai fazer essa abordagem? Excelência nisso, qualidade nisso, né? E assim por diante. No material fotográfico que você falou, todo o processo. Acho que bom exemplo de excelência é a Cris, né, cara? Falando bem assim, você me perdoa falar de você, mas já falando, cara, quando eu vi a Cris atender a primeira vez, cara, eu falei, é isso que eu tô buscando no mercado, né? Preciso de alguém assim. Caraca, cara, a Cris, eu lembro que a Cris, ela ganhou os 2 clientes, a mãe do cliente, todos os proprietários que ela foi visitar com aqueles clientes, né, Cris? Sim. E acho que vale você falar disso, pô. O que você faz?
Fora esse sorriso bonito que a gente sabe que você tem. Então. Eu acho que cada cliente é uma parte da vida assim que a gente está aprendendo, né? Então são professores, né, no nosso dia a dia. E ter esse contato com os proprietários, óbvio, também né? Mas vai do nosso jeitinho. Acho que também é aquilo que eu falei lá no início. A gente lê, estuda, tenta entender formas, critérios, formas de falar, jeitos de agir, mas vai muito do nosso pincelar, de como a gente maqueia aquilo ali, de como a gente conduz, né? Óbvio, cada um tem o seu jeitinho, mas eu comecei a entender o que era ser especialista junto com aqueles clientes, né? Esses primeiros clientes, digamos, do alto padrão que eu comecei a atender, eles foram me mostrando o caminho das pedras, né, e das flores, porque aí eu fui entendendo como o mercado atua, como são esses leads, como eles gostam de atuar, óbvio que não é padrão, mas a gente vai procurando entender cada um, e como chegar nesses proprietários. Então, eu tenho, não amizades, mas uma facilidade muito fácil de ter esse acesso a esses proprietários, até hoje, os que já venderam, os que ainda não venderam, como pensar diferente junto a eles, novas formas da gente procurar divulgar aquele imóvel dele, e com os clientes, mesmo que não tenham comprado, que tenham passado, que compraram ou não, a gente continua tendo essa referência ali, né? A jornada acabou da venda, mas da vida segue. Então, acho que é isso, é uma grande escola. Cada vez que a gente está em contato com um novo lead, com um novo proprietário, já me frustrei bastante, né? Acho que hoje eu me frustro, mas eu procuro aprender com aquilo que eu estou... Né? Por que eu estou me frustrando? Porque nunca é com a gente, né? É com o mercado em si. E o que a Hausness faz eu sou muito apaixonada pela Hausness, assim, eu sou muito grata e não tem uma cobrança daquilo que a gente experiencia nas imobiliárias, na maioria das imobiliárias que a gente conhece, ou já atuou, já passou, já ouviu falar, ou conversa com pessoas que trabalham. A Hausness te deixa muito, talvez não muito, mas ela te deixa livre. E aí você, talvez nesse livre, você fala, putz, eu sou assim, então eu vou me adequar aqui do meu jeito. E aí as coisas fluem. E aí essa conversa flui, esse fechamento, essa captação, você consegue, fechamento de venda, ou um contato mais sério nessa jornada com aquele lead, né? Ele vai virar um cliente, ele vira um interessado, e aí a gente vai desenvolvendo tudo isso. Eu acredito que a Hausness é uma grande escola para mim e para quem chegar, porque independente de quantos anos você tem no mercado, você vai chegar e você vai ver diferente, você vai falar, meu Deus, existe um lugar que eu posso ser eu, que eu não vão puxar meu tapete. Isso a gente acredita que ainda vai falar, né? E quando essa venda acontecer, esse aluguel acontecer, eu vou ser bem recompensado por isso, porque sim, eu faço, né? O meu valor está sendo visto e eu recebo pelo trabalho que eu faço, pelo bom trabalho que eu faço. Reconhecimento. Exato. Sim. Reconhecimento. Talentos e virtudes, né, de cada um. Aqui, se fosse para eu falar o que o Issan tem e que eu acho que só ele tem, eu falo algumas coisas. A Cris, a gente é capaz de falar do Eider e vocês de mim, tenho certeza. Sim. Se a gente tiver que falar, olha, esse cara aqui, essa mulher aqui, ela tem isso que eu, se tenho de 0 a 100, eu tenho 20. Ela tem 95 e assim vai. Talentos e virtudes. Eu acho que aqui, na nossa empresa, tem isso. Aliás, a gente já faz isso. Sim. Né? Ó, tô com uma situação aqui, o cliente é assim, assado, me ajuda aqui. E Sam, olha aqui, ó, eu acho que vale a pena a gente, né, mergulhar um pouco mais aqui para ver se acha o que esse cara quer, esse cara tem. Né? Mas você tem um olhar muito mais afinado que o meu.
né? Ou ainda, exemplos práticos. Você sabe, Bacili, que tem uma coisa aí nessa que você está falando, cara. Assim, quando a gente conhece, por exemplo, quando eu conheci o Wader, por exemplo, né? Tinha muita coisa nele que eu falava, caralho, cara, o cara sabe isso, sabe aquilo outro. Mas no fim, né, eu começo a ver até por tudo que está acontecendo e feedbacks que a gente tem tido aí pelo Instagram, por amigos, por clientes até, né? A gente acaba pegando do outro alguma coisa. Opa! E aí, aquilo que a gente mais admirava no outro... Parasitário, eu diria. Tem coisa que eu vejo É, vocês fazer que eu falo, vou pegar agora isso aqui, não largo dele. Exatamente. Pô, a gente vive falando, né? Outro dia eu peguei o Wader fazendo uma coisa que... O dia que eu cheguei... Não lembro... Aquela vez que a gente fez tava tentando captar um imóvel, uma cobertura, cara, e a proprietária, ela isolava a gente, cara, ela não dava retorno e a gente com o cliente para aquele imóvel, né? Lembra que a gente quebrou, falou, ó, eu tinha feito eu tinha acabado de sair de um dos últimos cursos de formação que eu tinha feito lá na PNL, e eu olhei para a cara do ele e falei, vamos fazer assim, assim, assim. Aí como? Aí catei o celular, entrei em contato com a mulher, joguei todas as técnicas, né, que a gente tinha lá. Cara, não deu 1 minuto, ela me ligou. Ela não respondeu o WhatsApp, ela me ligou. Né? E outro dia eu peguei e vi o Wader fazendo igual. Cara, falei, que legal. Isso é uma grana dele, cara. Eu vou cobrar, porra. Né? Eu vi o Wader, mas ele fez igual, cara. E era o contrário. E eu tava tomando baile, né, nesse dia. Sim. E ele pegou e fez igual. Então, assim, é muito legal essa parte, né, cara? Lá é muito bom isso. A gente tem um ambiente, né? Inclusive com o pessoal que não pôde estar aqui com a gente, porque não cabia, né? Se coubesse, tinha trazido todo mundo. Hoje a gente está em 8 pessoas aí na Housness. Teria trazido todos. Estão fazendo falta, viu? Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que o ambiente de trabalho, né? É legal. Essa parte a gente está conseguindo bacana. É um ambiente que é super cooperativo. Cooperativo. Eu ia falar agora, somatória de esforços. Aqui todo mundo, se necessário, eu digo dos que temos hoje no time, né? Se a Cris quer levantar uma informação que ela está com dificuldade, qualquer um aqui, lógico. Olha, às vezes é uma foto, como aconteceu recentemente, às vezes isso é normal lá, né? Alguém pega uma foto de um apartamento, né? Fala, alguém sabe onde é que é isso daqui? Me ajuda a ver, mas não dá 10 minutos. Alguém coloca. Os caras estão com o proprietário na mão para ligar já. É muito mais do que saber qual é. Né? Hoje a empresa tem essa velocidade, tem as ferramentas para isso. O gostoso é que a gente não tem medo dessa troca. Porque dependendo de onde você está, você fala, não vou passar informação, tá louco? É lógico. Vai pegar de mim, vai assumir esse posto. Aqui a gente não tem... Na Housnes não tem isso. Então, a troca é de suma importância. Porque você chega e fala... Nossa, eu peguei, olha que legal aqui que eu peguei. Você compartilha com prazer aquilo que você captou, o cliente que você está atendendo, você compartilha as histórias, sem medo, porque você sabe que tem essa verdade. Confiança. E essa confiança junto. Então, o que não significa de maneira alguma que não existam, e isso tem que ter, e nós temos, regras de comerciais, parando. Uma coisa não exclui a outra. Sim. Não tem nada a ver, né? Aliás, quem passou por imobiliária grande, né, pode dizer isso com mais propriedade do que eu. Eu não passei por imobiliárias tão grandes, eu fiquei muito pouco tempo, mas isso... Eu passei. Isso lá é algo... Assim, eu ajudar? Não, se eu não tiver o meu aqui, eu vou passar para você não... Não, é metade, né? Olha, eu te passo, mas olha, 10%... Ou seja, às vezes não é uma questão de regra de 10%, às vezes é uma questão de ajudar o colega a servir o nosso cliente, o nosso patrono, literalmente falando, ou não? Sim. O que a Cris está falando, que existe muito, né? E que algumas imobiliárias você tem que falar baixinho com o teu cliente e você não pode nem colocar número de telefone porque pode ter um vizinho escutando que vai te roubar o cliente. Pois então. E acontece mesmo. Eu trabalhei, eu sei como é que é. Né? E eu vi isso acontecer na minha frente. Infelizmente, nosso mercado tem muito disso. Né? Acho que uma das coisas que, para entrar aqui, é necessário é o valor ética. Né?
Se o cara, a gente entender que o cara Por isso não que vai... entra pouca gente. Por isso que entra pouca gente. E vai entrar, segundo sabemos, o ideal não é ter muito, Não. é ter... É qualificar, né? Qualificar todo o processo, aquela coisa, quer dizer, qualificar e compromisso em todo o processo. Sim. E o corretor é essencial. Sabe, nisso. Bacili, eu acho que está muito mais pela essência da pessoa, né? Que a gente sempre busca pessoas que tenham uma essência de valores éticos, vamos Bom dizer caráter, assim, né? bom caráter, pessoas que estão com vontade de crescer, vontade de fazer acontecer, vontade de estar junto, vontade de servir. Eu acho que essa é a palavra legal. E não há necessidade da pessoa ter experiência no mercado. Isso não. Né? O que eu acho que vale a pessoa querer e ter essa essência aí. Né? Você vê, falando aí de fotografia, por exemplo, né? Até o Fábio, que está aqui atrás, né? O Fábio, que é aqui do podcast, ele perguntou, mas quem que faz as fotos para vocês, né? E até, Fábio, se quiser colocar algumas fotos aí na tela aí para a gente dar pro pessoal aí que está nos assistindo aí ver, né? Quem é que faz essas fotos aí, né? Somos nós, né? A gente forma corretores fotógrafos, a gente forma corretores coaches, a gente forma corretores... quem faz textos, como é que é? Redatores, essa palavra mesmo. Psicólogos, né? Enfim, a gente acaba... Então, para estar com a gente, o ideal é que tenha alguns pontos aí, não necessariamente uma grande experiência, né? É claro, o necessário cresce sempre para que possa trabalhar no mercado legalmente. Credibilidade. Né? Mas eu acho que isso aí são coisas que a gente vai formando, né? Essas fotos aí, ó, são fotos que... E todo mundo aqui dentro está fazendo foto no mesmo padrão que vocês estão vendo, né? Tem foto de nós 4 aí, no caso, que estão passando aí na tela agora. Mas todo mundo faz fotos nesse mesmo padrão. Acho que isso que é bacana. Eu faço uma confissão aqui sem a menor vergonha. Zero vergonha. Formamos pessoas, né? Corretores, fotógrafos. Eu nunca, na história antes da Housness, fiz fotos. Como assim? Eu pagava alguém para fazer, quando, né, era o caso, ou a empresa onde eu estava ia lá e fazia. Bom, os primeiros que eu citei até ficou bonito, ficou bom, né, legal. Em outros lugares, se olhar, eu falava, né, quem que vai olhar isso daqui vai querer visitar? Cheguei na Housness. Aqui, eu não sou um formador, tá, de corretor fotógrafo, mas a gente tem gente lá. Esse jovem senhor aqui, que tem uma experiência pitoresca em vários aspectos. A gente aqui tudo tem maior respeito e admiração pelo Issan, claro. Obrigado. É verdade. Mas fotógrafo, voltando ao assunto, se eu sou um fotógrafo esforçado é porque ele formou. Né? Tem umas fotos aí que eu vi que é minha mesmo. E o mais legal é que a gente tem um departamento de tratamento de imagens, né? O Alexandre que toca lá. O grande Alexandre. Alexandre já Um abraço, Alexandre. Falou para mim várias vezes que as suas fotos estão muito melhores que a minha. Ele briga comigo, cara. Você tem que fazer que nem o Bacili, cara. Aí, Bacili. Rapaz, mas eu não tô fazendo diferente. Você tá assim, o Bacili tá muito melhor que você e pronto. Pô, isso é legal, cara. Isso foi, eu acho que foi a coisa mais legal que eu já ouvi esse ano, né? Quer dizer, estamos formando, né? Isso é show. E uma coisa que eu vou te falar, qualidade de foto é primordial. Você não está vendendo um produto qualquer. Se você não conseguir expor o melhor do produto do teu cliente proprietário, você não vai atender e vai ter cliente comprador para comprar. Vai espantar. Então, quer dizer, você ser bem treinado, bem capacitado, conseguir mostrar para o teu proprietário lá que o produto dele é um produto bacana, bonito e tem que ser bem apresentado, é primordial. Essa palavra. Não bem é um apresentado. produto qualquer aleatório de mero consumo que você vai no supermercado, pega da prateleira e leva. Então, isso é uma coisa até que a gente deixa de recado aos proprietários. O teu apartamento, a tua casa, o teu imóvel, seja lá qual for, assim, ele tem que ser bem apresentado, não é uma foto aleatória. Às vezes tem alguns proprietários que falam assim, olha, não, mas eu tenho fotos. E, mano, a gente olha a qualidade das fotos e a gente vê que o potencial do imóvel dele não está todo demonstrado. E é o que a gente fala, a gente deixa que a gente vai e produz um material mais adequado, um vídeo, alguma coisa, porque todo mundo aqui se capacitou, todo mundo aqui aprendeu
e vai conseguir demonstrar esse teu produto de uma forma melhor para o mercado. Você vai ter muito mais chamadas, muito mais interessados em visitar. Então, é até uma dica que a gente deixa para os proprietários. Quando a gente fala, vamos fazer umas fotos profissionais do teu imóvel, não é meramente por curiosidade, é porque a gente quer realmente mostrar a qualidade que o teu produto tem para o mercado. E o pessoal todo aqui já está bem capacitado. O Basti está dando aula agora no professor. Imagina. E duro, aproveitando um pouco do que o Ed está falando aqui, todo mundo passa por isso, né? Proprietário, precisa fazer a foto e tal. O cara diz o quê? Ah, não precisa, eu tenho umas aqui. Aí você fala, né? Essa daqui é sua, né? Aí você fala, não, mas aí ele fala, não, mas eu também, ou ainda, né? Não, tem muita gente que já fez foto aqui e eu... Estou cansado, isso aí toma tempo, né? Tem que prender o cachorro e tal. E a gente olha, né, as fotos da concorrência, né? E às vezes tem lá, né, 5, 6 imobiliárias trabalhando naquele imóvel. Das 6 você pega talvez uma. No nosso mercado ainda 2. Onde a gente atua, claro. Tem aí algumas imobiliárias que fazem. Que seja, tá certo. Foi muito rancoroso, não? Enfim, aí você olha lá e fala, horroroso, né? Das 6 tem 2 que são boas e 4 que você fala, horroroso. É o tipo da coisa que eu teria cuidado ou vergonha de mandar para um cliente, se fosse eu lá, né? Então, assim, para quem está assistindo a gente, é importante saber. Isso lá é muito essencial. Para o nosso site não sobe foto nenhuma que não seja nossa. Não, na verdade... Nossas campanhas. Na verdade, até sobe foto, mas desde que seja de um fotógrafo profissional. Isso, tudo bem. E modéstia à parte, a maioria não chega a fazer o mesmo padrão de foto que a gente. Né? Porque existe uma diferença entre fotografia imobiliária e fotografia de arquitetura. Né? Como o Eider bem falou, a gente procura... mostrar o imóvel, o que melhor tem o imóvel e, claro, o imóvel de uma forma completa. Né? E não só a beleza, não só... Enfim, a gente conta histórias com a fotografia. Né? Escutei isso de você. A gente conta histórias com a fotografia. Para não prolongar muito o capítulo da fotografia, porque eu sei que tem uma pauta também, mas não, tá tranquilo. Me lembra de você falando isso. Olha, eu digo no começo, quando eu ia... Basti, cara, nunca tirei foto na vida. Eu falei, vou passar vergonha aqui, né? Aí ele, um grande mestre, né? Falou, olha, é isso. E aí, algo que você falou foi o seguinte, a gente tem que fazer o material, porque depois você vai contar uma história desse imóvel. Pensa que você tem uma história para contar aqui. Né? A coisa do texto, da formatação, que a gente vai propor para aquele imóvel, destacando virtudes. Em alguma medida tem que falar da imperfeição, afinal de contas todos têm imperfeições e virtudes, mas você falava isso, contar uma história, faz o material, imagina que você vai contar a história. Isso estou aqui rememorando algo que você trouxe. E você citou aí de fotos ruins, né? Se a gente... Não, horrorosas. E aí é que entra a parte houses da história, porque... Eu trabalhava em imobiliárias que as fotos eram horrorosas e eu achava o máximo. É isso. E aí eu falava, nossa, tá tudo certo, aqui eu tô passando pro cliente, pro interessado, tá tudo bonitinho, tá magnífico. Quando eu adentrei a Houses e eu tive essa oportunidade de ter um curso, né? Eu fui capacitada de verdade a entender o que eu estava fazendo, porque antes eu entrava... de qualquer jeito, aí eu entendi o ângulo, onde ali é melhor, qual o detalhe, eu ainda estou aprendendo. Sempre. Né? A gente sempre está aprendendo. Então, assim, quando eu tive o olhar para aquilo, porque aí virou o que o Issam falou lá no início, virou o servir, virou o fazer o meu melhor, virou cada parte dessa jornada, quem está envolvido com isso, eu vou dar o meu melhor. Então, não é simplesmente, tá entrando aqui... Não é uma lojinha que está entrando um monte de produto, não. Esse é especial, nós vamos fazer desse jeito, talvez até um pouco diferente do outro, porque tem, sim, o seu diferencial, e aí a gente vai fazendo. Quando eu entendi isso, aí eu consegui olhar como você falou agora. Porque antes, são fotos, imagina, está entrando aqui. Não é. Cada um tem sua particularidade, e aí eu vou botar...
o meu melhor, vou dar o meu melhor para cada partezinha desse processo que eu vou estar fazendo. Dentro do processo comercial, é isso, né? Processo Sim. comercial qualificado com compromisso, Sim. né? A gente falou isso agora há pouco. Sempre. Tem que Bom, ter. para a gente não se alongar muito, né, Basílio? É isso aí, nas fotos. Fica aí meu convite, entra no nosso site lá, housness.com.br, ou no Instagram, que você vai ver as nossas fotos lá. Enfim, é isso. Eu queria falar um pouquinho de algo que eu acho que... Eu queria o feedback de vocês, na verdade, até para o Luciano aí, que comanda o nosso marketing lá. E, pô, já no podcast, hein, Luciano? Os caras estão bom. Eu queria entender como é que está a qualidade do lead de vocês. Que vocês têm recebido, quando recebe. Depende do imóvel, recebe muito, depende do imóvel, eu sei que recebe menos. Mas, independente da quantidade, eu gostaria de saber da qualidade. Quem abre o espetáculo? Quem quiser. Geralmente quem propõe. Tio Wader. Tá bom, vamos lá. Os leads que a gente tem recebido, assim, são leads bem interessantes. Tem uma cesta que eu poderia dizer que é a seguinte. Tem uma parte que são pessoas que estão no início de processo, estão muito mais numa curiosidade, estão vendo como é que está o assunto. Mas o que a gente tem notado, com o tempo passando, os produtos que nós estamos fazendo, a apresentação, seja em fotos e vídeos, os textos e o direcionamento, os públicos, principalmente os públicos para quem nós temos direcionado determinados produtos nas nossas campanhas, os leads estão vindo muito mais qualificados, né? O Basílio mesmo está com um produto agora no mercado que, poxa, nos últimos 30 dias aí tiveram mais de 60 leads. Sim. Né? Então, assim, produto bom, bem localizado, corretamente precificado, é uma enxurrada de lead. Tá? Agora, nós temos também produtos bons, em localizações boas, que não estão bem precificados, que tem algum atrativo, tem algum chamativo, mas tem uma dificuldade em romper essa barreira. Mas assim, a qualidade dos leads, de fato, ela tem vindo. Eu acho que não passa um dia aqui que qualquer um de nós não tem alguma atividade, alguma tarefa, algum lead novo que está surgindo, ou até uma nova rodada com leads que já surgiram. Tá? Então, assim, tá muito interessante, está crescente, o volume a gente tem notado de semana a semana que a gente tem acertado cada vez mais. Então, o Luciano tem feito um trabalho, Luciano, tá show, tá focando, tá atingindo o público que realmente a gente quer para aqueles determinados produtos, e a gente tem visto cada vez mais atratividade. A gente vinha conversando até no caminho, né? Assim, o que está interessante é que não somente de campanhas, mas o crescimento agora está começando um crescimento orgânico. É gente que efetivamente não foi abordada por uma campanha, mas, por exemplo, de proprietários ou então outros clientes que viram alguma coisa no nosso Instagram, ou entraram no nosso site e começaram a pedir informação. Não foi uma campanha dirigida para essa pessoa, ela que viu alguma coisa, que se sentiu atraída e pediu mais informação. Então, ou seja, toda essa estratégia está funcionando muito bem e não tem um corretor nosso hoje que não tenha um lead para ser tratado. Não tem um corretor nosso hoje que passe uma semana em branco. Um lead qualificado, diga-se, né? Só Qualificado, para não ficar... E isso está sendo revertido em visita. Isso está sendo revertido em negócio. Estamos ganhando todos? Não, porque nenhuma empresa no mercado está ganhando todos os negócios. Mas nós temos oportunidades diariamente de negócio aqui. Isso que está sendo muito bacana, muito interessante. Basílio, com a experiência dele desse lead, eu acho que pode falar desse produto. Não, assim, eu acrescente, né? Eu entendo, né? Essa é a leitura que eu faço e pelo menos assim foi por onde passei. Não é nem só o que a empresa faz para gerar o lead, né? O tipo de trabalho, o direcionamento que a empresa dá para gerar e trazer o lead. Tem coisa que passa pelo corretor também. Eu não acho, né? Que o mesmo lead, necessariamente, que, sei lá, você entrou na empresa tal, pelo jeito que ela faz o trabalho, o atendimento, é o mesmo que entra aqui. Onde eu quero chegar? A gente está conseguindo, gradativamente, né, qualificar o lead e qualificar esse lead para o tipo de atendimento e de serviço e de corretores que trabalham lá. E produto, claro, entrou por causa de um produto.
Então, assim, eu acho que a qualificação e a crescente, ela tem esses dois ângulos. É isso que eu percebo lá. Leva tempo? Claro. Né? Sim. Normal. Sim. Né? Eu acho que, assim, quando a gente, como corretor, sai de uma plataforma, né, de uma imobiliária, enfim, e vai para outra, só aí você já está num novo negócio. Né? Você tem que entender o que a empresa pretende, o que ela faz, como ela trabalha, né? Onde você está pisando. Então, isso é algo que eu entendo ser natural do processo. Mas, falando dos nossos leads, não tenho dúvida. Orgânico, crescente, qualificado e qualificado nesse sentido. Já voltado para o tipo de atendimento que a gente consegue prestar. Né? Se cai um lead nosso hoje bom, numa imobiliária que tem um jeito de trabalhar totalmente diferente do nosso, enfim, né? Sem tecer crítica nenhuma aqui, mas cai lá, esse cara vai passar lá e vai embora 2 horas depois falar com o corretor, né? De ver o site, de ver o produto. Então, por isso que eu falo, a gente já até, eu acho até chegando, né, e começando já a morder nesse sentido. Né? Então, quem entrar com a gente, que amanhã, né, a gente sabe que a ideia é que a gente aumente a equipe, né, vai encontrar esse cenário aqui. Quer vir? Vem, mas vem assim, que é o que a gente tem aqui. Tem uma coisa bacana também esse negócio dos leads, né? Tá crescendo, tá tendo esse volume, mas a gente tem feito um trabalho também de qualificar esse lead, ou seja, não estamos fazendo meramente um turismo imobiliário com pretendentes a um dia comprar o imóvel. Ou seja, quando a gente vai visitar um imóvel, nós estamos investindo o tempo do proprietário, estamos investindo o tempo daquela pessoa que nós já qualificamos anteriormente, estamos investindo nosso tempo também. Então, assim, nós fazemos uma visita bem assertiva. E é um treinamento e é uma cobrança que nós temos feito internamente, né? Nós nos capacitamos cada vez mais a entender de fato essa demanda. Ou seja, dentro de toda uma cesta de leads que aparecem, a gente saber quem de fato está no momento oportuno de compra, quem maduro, né? Exatamente. Quem está no início do processo, quem está somente por uma curiosidade, ou então até mesmo parceiros que entraram como leads e estão buscando algum produto que a gente tenha para poder atender clientes deles. Isso é bacana. A gente tem que lembrar que o tempo de todo mundo é muito precioso. A gente saber qualificar um lead, a gente levar esse lead que se transforma em cliente para um proprietário é super importante. É tempo de todo mundo envolvido. São expectativas criadas de parte a parte. Sim. Então, acho que a gente tem aprimorado cada vez mais essa forma de trabalho e isso tem revertido, Bacilinha aí pode falar, em bons resultados. Eu acho que a gente respeita também esse tempo do servir. É o tempo do outro, é o tempo talvez do proprietário que a gente está ali captando, que a gente está agendando uma visita. A gente tem esse respeito pelo tempo também. Não é uma coisa O Sam falou isso lá no início, né? E eu repito. Claro que a gente vai estar muito feliz numa venda, numa comissão, mas não é um empurra-purra. A gente está ali, entende, tá bom, entendi seu tempo, respira, eu vou te respeitar, e na hora oportuna a gente volta. Isso tem acontecido, tem voltado. Quem estava ali no início para, né, pelo menos entender, conhecer um pouco, já não está com outras imobiliárias, está com a gente, né, porque gostou e entendeu esse respeito que a gente também tem por trás disso, né? Então, além da competência, da qualificação, da qualidade que a gente dá para tudo que a gente faz, a gente também entende o momento, procura entender, né, ter a assertividade de saber o momento de servir, o momento de estar ali. Até porque o momento de decisão, quem define de fato, é o proprietário e o cliente. Sim. A gente está assessorando todo um processo. Sim. E saber respeitar os tempos de cada qual é primordial. E isso você tem feito com excelência. Falando de leads, né, Cris? Eu acho que a Cris foi a primeira que começou a mostrar para a gente os caminhos de qualificação de lead, né? Lá no começo, quando a gente começou algumas campanhas e tal, a Cris recebia muita gente. Me corrija se eu estiver errado. Então, ela recebia um tanto de lead, de cada 10, talvez um estava mais qualificado, ou outros eram, de repente, não, né? Hoje, eu acho que a Cris, por ser especialista na região de Alto de Pinheiros, por ser uma especialista ali, ela tem trazido os imóveis certos, tem conversado com as pessoas certas, a qualidade do lead da Cris tem aumentado muito. Eu digo assim, de cada 10, o que era 1 deve estar em 5, 6, é isso? Sim. Por aí que não é só um curioso, que realmente está buscando algo para compra, né? E aí que a gente entra, pô. Aí
Se o cara quer realmente comprar, vamos assessorar ele a achar a melhor opção, tanto de localização, quanto de preço, quanto de forma, estilo, enfim. Acho que é isso. É isso. Legal. Queria falar com vocês aí uma parte que eu acho que é super importante, né? Da captação de imóveis, né? E aí aqui um recado que a gente já deu alguns recados para proprietários e tal, mas chegar no imóvel, acho que a Housnes nunca teve problema, né? A gente tem acho que a captação da Housnes talvez seja uma das melhores de São Paulo hoje, né? Inclusive eu tenho colegas em outras imobiliárias, não, me ajuda a achar tal imóvel, me ajuda que eu preciso achar tal jeito de imóvel, né? A gente sempre faz. Essa é uma outra parte que eu queria que vocês falassem um pouco também de como é que está isso dentro do trabalho de vocês, captação. Acho que isso talvez seja a parte mais importante do nosso trabalho, né? Que cada corretor que chega na Housnes, ele abre um negócio dele mesmo junto com a gente, né? Ninguém trabalha para a Housnes, e sim com a Housnes, né? E a Housnes, nessa troca, né? Ela quer servir o corretor da melhor forma possível. E a base para a gente é ter estoque, né? Quanto mais estoque a gente tiver, mais chances a gente tem. Então, antes da gente falar de especialidades, né? Que vai ser a última parte aí desse nosso vídeo, eu queria escutar um pouquinho de vocês essa parte de captação, né? Dentro da Housnes, inclusive, os três tiveram aí experiências anteriores, né? Eu queria saber um comparativo. Eu ia chegar nisso, né? Porque a gente normalmente vem de um lugar que vem tudo pronto, né? Digamos. E aí é muito automático. Vem, vou ligar, às vezes já fizeram a ligação, você só vai lá, faz a visita, já tem um fotógrafo. Uma vez que a gente se envolveu e a gente tem prazer de se envolver nesse todo, em cada etapa da captação, do lead, do que for, a gente tem essa permissão. O ISAM, ele nos permite ser o todo. Então, a transparência né, que a gente vem falando, a ética, essa abertura dos processos são importantíssimos, porque eu não tinha ideia, né? Eu ficava até com medo, como é que eu vou captar? E eu ligava e antes vinha tudo na minha mão, né? Então, já estava o caminho quase todo andado. Quando eu vi que eu ia fazer tudo, né? Tudo isso, eu falava, meu Deus, como é que eu vou começar esse tudo aqui? E aí, hoje é muito mais segurança, né? Para falar com o proprietário, para me explicar, né? Como eu cheguei até ele, como eu vou, né? Falar, eu tenho o A, o B, o C, o D, para entender como é aquele proprietário, como é aquele cliente, para tentar fazer a minha abordagem, né, mais focada ali. E a partir do momento que você permitiu a gente fazer todo o processo, é muito mais gostoso, é muito mais envolvente. Eu acho que muito mais eficaz também, né? Sim. Me remeteu agora, o negócio não tem nada a ver com nada aqui, mas assim, o meu casamento, a gente fez uma festa que a gente foi em cada fornecedor fazer o orçamento. E não foi uma coisa de paguei um buffet e tá tudo certo. Não. A gente fez isso e eu sabia o rostinho de cada pessoa que estava ali envolvida. E é isso. Eu acho que a Housnes, eu consegui trazer isso. Eu sei o rostinho de cada pessoa, de cada proprietário que eu falo, de cada pessoa do processo, de cada secretária de um lead. A gente tem essa permissão de se envolver e de ligar e de errar e de trabalhar, né? Volta para a mesa, olha, gente, não consegui aqui. E aí a gente trabalha de novo, poxa, tenta assim, tenta assado, vamos lá. Essa abertura da gente poder fazer parte do todo é muito especial, muito especial. Então, a captação, ela chega nesse nível, assim, poxa, tá, tenho por onde eu tenho a segurança do que falar com aquele proprietário, caso ele me questione alguma coisa sobre esse processo. Eu falo porque vinha na mão. Tá bom, chegou na minha mão. Tá bom, né?
Tem uma equipe de captação? Sim, pode ter. Mas a gente entende como isso vem. Eu queria só entender, Cris, o que é que vinha na sua mão? Vinha o proprietário já pronto, esse é o número correto. Mas e o tipo de imóvel? Era o que você queria trabalhar ou era qualquer imóvel? Não vinha. Não vinha. Então, bom, aí já é outra conversa. Daqui a pouco a gente vai, para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre especialidades. Então, me lembra de voltar nesse ponto seu. Tá bom. Eider, Marcelo. Captação, eu vou fazer um compacto, né? Na Housing a gente tem as ferramentas todas. Sim. A gente tem os alvos, todos. Eu digo, todos talvez eu esteja sendo muito... né? Mas, enfim, tem muito alvo, né? Para a gente poder correr atrás. E aí eu vou terminar assim, quando a gente faz isso, né, tem o alvo, tem a ferramenta para achar, encontra e faz o material e depois de pronto, sobe e vai. Você olha e você fala, nossa, captei um puta imóvel, né? Mesmo que esteja caro, mas fora do preço, mas pra gente é uau, né? Legal. Esse aqui, né? Mesmo estando alto. Eu fiz tudo, né? Eu fiz assim, tudo. Eu participei de tudo, claro. A empresa dá a filho. estrutura, eu tô dizendo, né? Mas a hora que você termina, você é meu filho. Sim. Esse aqui é filho meu, ó. Vai se formar, vai ser médico, vai ser doutor, não sei lá, né? É legal pra caramba. A captação lá na House, né? Você tem o alvo, você tem a ferramenta. Né? E quando você termina, eu falo, olha, seria hipócrita de dizer que a gente gosta mais de fazer a foto e produzir do que vender efetivamente. Porque o processo final ficou legal para todo mundo. Mas fazer uma boa captação, que é o tema, né? Pô, é legal pra caramba, eu acho, né? A gente tem tudo lá para isso. Mas eu achei desesperador quando eu cheguei e falei, mas eu vou... Não, mas eu que vou, Não. Você fez tudo, né? É não. isso. E aí, quando eu comecei a fazer, entender, falei, gente... E a equipe sabe disso, eu né? posso ser a dona da porra toda, eu posso pegar tudo e fazer tudo aqui. E eu sei que eu tenho a minha, de novo, a minha ética, a minha transparência de que eu não vou passar perna, eu não vou passar na frente ali, e eles comigo também. Então, sim. Uma vez estando em casa, a gente está em família e pronto. E a turma aqui reconhece, né? O bom é isso, né? Às vezes você vai lá, pô, quem captou esse imóvel aqui? Você vai até de curioso. Quem pegou esse imóvel aqui? Pô, foi o Eider. Porra, tio, caramba. Né? Ou foi a Cris, né? Você olha e você fala, Cris, caraca, né, meu? Professor, não vou falar nada porque, né? Tem professor aqui está menos captando agora. A gente aprendeu a fazer ali, já. Né? Mas é incrível. Captação, eu resumiria assim. Cara, captação, o que eu falo? Eu vejo duas frentes muito claras. A primeira é interna, ou seja, toda a captação, todas as ferramentas, toda a estrutura que a gente tem, que o Bacili já falou alguma coisa, e a Cris tocou em alguns pontos, que é aquela história do comprometimento e envolvimento de todo mundo. Quantas vezes a gente já não debruçou em cima de um imóvel? Onde é que está esse imóvel? Esse é o tipo de imóvel que o cliente quer, vamos buscar esse negócio. De parar... Assim, os quatro que estão na mesa, vamos caçar um imóvel para essa pessoa. E a gente é gostoso, né, esse momento. A gente gastar horas procurando imóvel, e a hora que acha, assim, alguns imóveis no perfil, fala, Cris, estão aqui esses imóveis. E aí ela tem toda a capacitação, as ferramentas e o meio de poder chegar nesses proprietários, né? E não de uma forma aleatória, bater na porta de um proprietário sem qualquer tipo de informação, assim, meramente por captar meramente. Ou seja, estou colocando, quando a gente falou de estoque, você mencionou alguma coisa, a gente tem que ter estoque. Legal, mas o nosso estoque é estoque qualificado. Sim. A gente não vai empilhando imóvel para falar que a gente tem quantidade, a gente tem qualidade. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Quando a gente aborda um proprietário, seja lá pelo contato que a gente está fazendo, por telefone, pelo Instagram, por e-mail, por algum canal de comunicação, a gente não está meramente querendo ter um imóvel para empilhar e falar mais um que está no nosso estoque. É porque realmente ele está no perfil de clientes que tem nos procurado. Então, eu sei que tem um monte que já está falando, estou com o saco cheio de atendimento do corretor. A gente recebe não todo dia também. E é coisa do ser humano, a gente falou isso no começo. Então, a gente tem um assunto que é a frente de captação interna, que é a capacitação que todo mundo tem, é o comprometimento que vamos buscar esses imóveis para os nossos clientes. E do lado externo, que é o que a Cris falou bem, né? Como é que a gente trata esse nosso cliente proprietário, passando a credibilidade para ele, falar assim, olha, não estou meramente captando para fazer turismo imobiliário, para ficar empilhando aqui na minha prateleira, para achar que teu imóvel é bacana, eu quero só ter uma foto dele, ou estou curioso para conhecer teu imóvel. Muito pelo contrário.
Porque no final das contas, de novo, a gente volta sempre para o mesmo ponto. E da equipe que aqui está, e daqueles que aí poderão vir um dia trabalhar conosco, aí se estiver alinhado com tudo que a gente vem discutindo aqui, é mostrar que a gente está com um foco específico, que é o resultado tanto para o proprietário quanto comprador ou locador, e que isso vai reverter naturalmente para houses. Então, a qualidade de captação interna e o externo, isso é um diferencial tremendo. Eu não vi nenhum outro lugar assim, tipo, vamos debruçar e vamos buscar esse imóvel e parar toda uma situação que a gente estava fazendo para ajudar uma pessoa específica. Isso. Outras vezes a gente fez isso em Pinheiros, Jardins, Itaim, Vila Nova. Vamos debruçar e vamos buscar. Ou jogou no grupo lá, fim de semana, todo mundo correndo. E com né, detalhe, sabendo passar a mensagem correta para o proprietário. Sim. É nisso que eu falo que a gente é especialista, e a Hausners é uma casa de especialistas, né? Cada um na sua especialidade. Quando a gente fala de captação de imóvel, né? E a gente busca aquele tipo de imóvel, ele não é um imóvel que a gente está simplesmente querendo pôr na prateleira, como você está falando, mas ele é um imóvel específico para o público que a gente atende. Então a gente vai atrás mesmo, tem que fazer acontecer. É parte do parte negócio. É parte do negócio. Claro. A gente precisa fazer acontecer e ter esse estoque. E é isso que nos torna assim especialistas. E além dessa curadoria, se eu posso chamar assim também, claro que eu posso, de imóveis para nosso estoque, é o que a gente faz para os clientes. A gente faz uma curadoria, todos nós fazemos, né? Cliente, vem cá, vamos entender exatamente o que você está buscando. Eu quero isso, o que é importante para você, isso, aquilo. E aí que a gente vai fazer toda essa busca. Então, acaba que o atendimento ao cliente e a captação de imóveis, eles são totalmente ligados um ao outro, né? Dentro daquilo que a gente é especialista, que é a parte que eu gostaria de tocar antes da gente terminar aqui. Queria dizer que a Hausners, ela é uma casa de especialistas, então tanto o cliente proprietário quanto o cliente comprador, o cliente que vai alugar um imóvel, ele pode contar com um dos nossos corretores para poder encontrar, né? E é o que faz da gente especialista também a nossa captação, né, Cris? Você falou, quando eu fui entrar aqui me assustei, mas não tem como um cara ser especialista de um bairro, por exemplo, especialista de um segmento, sem ele ter o conhecimento de quais são os prédios, quantos metros quadrados tem, o que vale o metro quadrado naquele bairro, enfim. Que né? restaurante, que padaria, às vezes, que está ali do lado e assim por diante. É isso que te tornou hoje uma especialista no Alto de Pinheiros, por exemplo, em Vila Madalena, que é onde você conhece bem. E eu não conheço nem 1% do que você conhece lá. Né? Jardins, eu conheço bem, mas bastante. Não conheço nem 1%. Não. Qual é uns 10%, do que o Bacili conhece. Pô, o Bacili, cara, a maior parte das captações de Jardins é você que dá aquele help. Conheço ali e tal, né? É o prédio que vai ter essa metragem, esse, aquele. É muito legal isso daí. Isso tem. Né? Então, assim, cada um de nós aqui e cada um de nós do time da Hausners, né? Não só os que estão aqui nessa gravação, a gente procura se especializar cada vez mais. Somos os mais especialistas? Não. Os mais perfeitos? Não. Mas a gente se especializa. E é justamente esse lance da captação, né? Que muitas vezes, para muitas imobiliárias, muitos corretores assustam. Porra, tem que captar. Mas que a gente faz uma captação mais efetiva, vamos bem dizer assim. Traz os bons imóveis. Sim. E a gente aprende muito. Né? Eu já conversando com um corretor que a gente quer que venha para o nosso time, né? E são bons corretores, mas não são talvez tão eficientes quanto com captação. Porém, mas Marcelo, quando a gente eu começo lá e não tenho muito imóvel, como é que eu faço? Na cabeça dele como é que eu vou montar minha loja? Eu falei, irmão, se você ficar lá 40 dias fazendo só captação, você vai estar com uma loja maior que a minha. Que eu já tenho que fazer captação e atender cliente. Então, a sua loja rapidão vai ficar maior que a minha. Então, não é nenhuma dificuldade, né? Eu digo, a gente correr atrás sendo especialista e direcionado. É porque o ISAM não dá o peixe, né? Sim. A gente tem que aprender a pescar. E isso eu acho de suma importância, assim, hoje, né? Hoje, no lugar que eu estou. Eu volto a falar, sou muito grata, muito feliz.
e me sinto realizada, assim, na profissão. Talvez hoje eu possa falar com orgulho, assim. Sou corretora imobiliária e me sinto plena, assim. Não chora não, Issan, calma. Na jornada chorar, que, Só um tempo aí. Vai começar a chorar. Calma que eu faço na Houses. Isso aí. Tem que falar. Especialistas, né? Que esse era o tema, né? Só para você fazer uma menção honrosa aqui, né? Falou da Cris, falou do Issan e não vai falar do Eider. Lá vem. Não, especialíssimo. Cara é... Saiu comigo para fazer visita, pedir arrego lá, me ajuda aqui, né? Pô, eu sei que você manja mais aqui, né, pô? Ele foi comigo, Edmundo, nosso cliente. Daqui a pouco o cliente fala, não, tem um prédio aqui e tal, não sei o quê, né? Que é assim, tem uma janela de madeira, uns morcegos na porta. Esse daqui fala, não, onde é que é? Ah, não, é ali, eu acho que era aqui. Ele já, não, aqui não é. Já deu na lata. Não, aqui não é, aqui não tem isso daí. Não, é na rua de trás? Não tem, não é, aqui não pode ser aqui. Se tiver, é ali, não sei o quê, né? Mena Barreto, vai pra lá, vai pra cá. Aí, vamos lá, sem tempo, tem tempo, sentou no carro. Né? Ele, ó, aqui, parece é um professor. Né? Aqui termina, não pode ter mais prédio, só pode ter prédio ali no final, não sei de quem, papapá, não sei o quê. Aí andou mais 2, 3 minutos, papapá, a gente passou o cliente sentado na frente. É aquele ali. Sabia aonde estava posicionado o prédio. Sabia que não estava lá e sabia que a posição só podia estar para lá, se estivesse lá. Especialista. Mas é outro nível. E aí eu vou falar uma outra coisa, de novo, a gente voltar naquela história de espírito de equipe, comprometimento e não envolvimento. O Marcelinho pediu um help por esse assunto. Pô, eu quero visitar. Teoricamente, um cliente mais ou menos fora de uma região que ele estava atendendo especificamente, que esse cliente estava delimitando. Sim. Vamos rodar? Vamos. Bacana. A hora que você tem clientes nesse perfil, fala assim, olha, eu estou procurando em determinada região, daqui a pouco ele migra para uma que não tem nada a ver, eu não vou dar uma de tonto e gostosão falando, não, vou para lá que eu conheço tudo. Né? Imagina. Vou lá para Vila Madalena. Eu vou ligar para a Cris, eu vou ligar para o Issan, falar com ele, ele acabou. Então, essa é uma coisa bacana que a gente tem lá na Houseless. Ninguém se mete vou meter a cara, porque primeiro, de novo, lembra aquela história que investir tempo do teu cliente, do proprietário e o teu? Para que você vai fazer isso? Hoje, gente, eu tenho um pouquinho mais de idade que a turma aqui, né? Antigamente você pegava jornal classificado, você ficava. Hoje em dia a informação do cliente está aqui. Está no bolso. Está na palma da mão. Eles chegam para uma visita muito melhor preparado que você. Sim. Então, não se meta a besta. Se você tem uma equipe que está te dando ajuda, está te dando apoio, usa essa equipe a teu favor. Então, tem uma demanda, Eider, você me acompanha? Lógico. Né? Por quê? Porque vai resultar e vai converter para Houseless. Cris, o cliente saiu daqui do Itaim, está querendo ir para Alto de Pinheiros. Na hora. Não vou perder meu tempo. Né? O Issan, vamos procurar tal imóvel com esse perfil para esse cliente aqui. Então, tem essa história, essa colaboração, essa troca, né? Entre os especialistas das regiões para poder fazer acontecer. Então, isso é uma coisa bem, bem bacana. Talvez essa seja a maior vantagem de trabalhar na Houseless, né? É o fato de você poder ter a sua região, ser especialista nessa região, mas você também pode atender o mesmo cliente em outras regiões. Sim. Né? Desde que a gente tenha os especialistas naquela região. Atender o cliente. A gente falava de receios, de coisas erradas, né? Você passar a perna, né? A Cris falou Sim. Isso, né? Sem medo de passar a perna e tal. Lá a gente não só não tem medo de ter a perna passada, mas é capaz até de falar, olha, o cliente chama Issan, tá? Issan, ele quer Itaim. Ele começou aqui no Jardim, sei lá, mas ele mostrou que ele quer realmente ali. Você pode atender o cara. Isso para nós lá não é nenhum tipo de problema. Olha, eu vou te passar o Eider, porque ele é que conhece ali aquela Sim. região. Entendeu? E eu posso ir junto, até para aproveitar a experiência, para conhecer melhor. Mas até isso a gente tem lá. Esse lance de você poder passar informação para clientes, de novo, clientes e proprietários, é uma coisa super importante, né? Você conhecendo a tua região, eu tive uma experiência no final do ano passado. Um cliente com uma casa lá na Guarapiranga. Nós conversamos bastante, mas você não quer vender? Eu falei assim, cara, posso ser muito honesto com você? Eu falei assim, porque eu tenho esse defeito. Ele falou assim, tudo bem, diga. Eu falei
falei assim, não adianta nada eu pegar uma casa aí, nessa região, onde eu não conheço absolutamente nada, e aí vai aparecer um cliente. Ele não vai me pedir a tua casa só, ele vai querer ver outras casas eventualmente. E eu não vou ter nada para oferecer. E eu também não vou atrás de outras. Porque a tua casa, de novo, como a gente está trabalhando com um perfil de imóveis, proprietários e clientes em regiões onde nós somos especialistas, não adianta nada eu te ludibriar pegando teu imóvel falando que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Sim. Eu falo assim, pô, eu agradeço a tua sinceridade, é que ninguém nunca me falou isso até hoje. Falei, eu imagino que 90% das empresas com quem você está trabalhando jamais vão te dizer. Então, essa história de você estar na tua região, conhecer, Sim. de mudar qual que é o prédio, falei, é aquele. Eu acho que é uma coisa muito bacana, que você não está tomando tempo do cliente, do proprietário, nem o teu, você está mostrando a realidade. Sabendo quanto que vale o metro quadrado ali, sabendo o que tem de disponibilidade. Todo mundo tem 100% de estoque na mão? Não. Mas se você tiver informação e for atrás de mercado, eventualmente você vai achar parceiros que têm o produto. Sim. Você vai achar outros proprietários que estão colocando agora o produto no mercado. E vai conseguir, de novo, como a Cris falou, servir o teu cliente, proprietário e cliente, de fato, que está adquirindo ou tocando aquele imóvel de uma forma muito melhor. Muito mais credibilidade, muito mais satisfatório. Vão acabar voltando, que o Vasily falou um tempo atrás, te indicando para outros clientes. É um trabalho muito mais prazeroso, muito mais gostoso. É isso aí. Bom, a gente já não tem mais tempo. Perfeito. Eu queria uma última mensagem para quem está assistindo a gente aí, de 30 segundos de cada um, e aí a gente finaliza. E vamos marcar outra, hein, Fabião? Vamos marcar outra, viu, cara? Com certeza, valeu muito o papo de hoje aí. Quiser começar, mestre Vasily? Essa mesa produziu uma conversa rigorosamente honesta, verdadeira, sem frufru nenhum. Ninguém aqui está fazendo média, ninguém aqui está querendo deixar o lado que está vendo a gente assistindo aqui enganado em nada. Tudo que foi falado aqui é do jeito que é. Sim. Simples assim. E não foi nem ensaiado, né? Nada, imagina, essa pauta que você colocou aí, eu estava fazendo foto. Não seguimos nem nada. Então, assim, é tudo muito puro o que está sendo falado aqui. E quem quiser conhecer a gente, né, achar que vale a pena, né, entender melhor, tendo os requisitos que a gente já falou aqui, é só chegar e conversar. É isso. Obrigado pela atenção, hein? Fabião, obrigado. É isso. Cara, meu recado que eu deixo aqui é o seguinte. Para quem está procurando ingressar nesse mercado como colaborador, ou então que já está no mercado há algum tempo, a casa é uma casa que aceita pessoas que têm uma boa índole, bom caráter, comprometidas e que queiram buscar o mesmo propósito. Então, a porta está aberta para a gente bater um papo. Se estiver alinhado, a gente vai criar um espaço. Para os proprietários, de novo, nós trabalhamos muito focados, muito nichados. A gente não está meramente te procurando para colocar, de novo, o teu imóvel na prateleira e lá deixar mofando. A gente tem um cuidado com isso. A gente vai fazer sequências de atualizações, pedir mais informações e vamos levar pessoas corretas para o teu imóvel. Para os nossos clientes, sejam super bem-vindos. Se a gente tiver o que você procura, se você se sentir confortável com a qualidade de informação, com o nível de atendimento, eu tenho certeza que é conosco que você vai fazer um bom negócio. Se não for, a gente vai te desejar sucesso, seja onde for. E a porta está sempre aberta para todo mundo. Nossa, eu vou falar depois Claro. dessa. É muito coração, assim, né? O que a gente tem dito aqui. A Housings é isso, é o olho no olho, você tá maluca que você fez isso? É essa interação que foi colocada aqui, né, de forma espontânea e verdadeira. Talvez o corretor, o associado que queira e se interesse em vir para cá, nem pensa em como vai ser, né? Nem cria mais expectativas, porque já está cansado do calejar, né? Das dores. Exatamente. Ou já se acostumou até com isso e acha que né? Não é o mundo da magia. A gente não vive no mundo da magia. A gente é muito correto, pé no chão,
mas a gente consegue ter esse olhar humano, ter esse olhar de colocar o outro na frente, que é realmente, né, o nosso trabalho, que é o servir. E é isso, assim, venha entender que existe essa verdade, existe essa possibilidade, sim, de você ser você e você poder trabalhar sem medo, trabalhar livre, tendo seu retorno e tendo certeza de que você vai ser ajudado também. É isso aí. Bom, obrigado a vocês três. A você que está nos assistindo aí, obrigado. Eu acho que Houseness significa a ideia de ter uma qualidade de vida melhor e como corretores trabalhando, né? Significa ter efetividade, né? Eficácia, vamos bem dizer assim, em tudo que a gente faz, pelo menos é o que a gente busca o tempo inteiro. Sim. E aqueles que são proprietários estão nos assistindo, acho que o recado foi dado. Aos clientes, contem com a gente pode com certeza ajudar vocês e acho que é isso. Obrigado, pessoal, e até uma próxima. Valeu. Valeu.